Boa noite, pessoal. Aqui é o segundo vídeo falando sobre a expansão marítima europeia. Nós estamos agora na página 18. Acompanhe comigo. Olha aqui, ó. Os espanhóis chegaram à América. No ano de 1492, a Espanha também começou a procurar novas rotas para chegar às Índias. Quem iniciou essa busca e comandou a primeira expedição espanhola com esse objetivo foi Cristóvão Colombo, um genovês a serviço da coroa espanhola. Em 12 de outubro de 1492, Colombo e seus companheiros encontraram terras que, para eles, faziam parte das Índias. Como foi constatado depois, Colombo estava equivocado. Ele não tinha desembarcado nas Índias, e sim no continente americano. Veja, pessoal, aqui ao lado. Olha aqui, ó. Tratados entre Portugal e Espanha. Então aqui é a Europa, né? África. Aqui ao lado da América. Essa linha vertical aqui é a linha de Greenwich, né? Uma linha imaginária que corta a Terra em dois hemisférios, o leste e o oeste, né? O Ocidente e o Oriente, certo? O primeiro tratado feito entre Espanha e Portugal foi o de Inter Coetere, que traz essa linha imaginária que passava aqui ao lado, ó. Tá. Esse tratado não foi aceito por portugueses, né? Porque você vê que a América fica todinho para os espanhóis, né? No caso aqui, deste lado aqui seria espanhol, desse lado aqui seria português. Então eles fizeram outro, Tratado de Tordesilhas, né? Então esse traçado veio mais para cá, né? Para o ocidente. E Portugal ficava com essa faixa aqui do Nordeste brasileiro. Essa parte aqui seria dos espanhóis. Tá aqui, ó, Tratado de Tordesilhas, 7 de junho de 1494. Tá? Veja o que fala sobre esses dois tratados. Veja aqui, ó. Os portugueses chegaram às Índias. Não, desculpa. Errei aqui. Bula Inter Coetere e o Tratado de Tordesilhas. Os governantes espanhóis procuraram legitimar a posse das novas terras por meio de autoridade da Igreja Católica. Em 1493, o Papa Alexandre VI promulgou a bula Inter Coetera, que estabelecia uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, determinando que todas as terras a oeste dessa linha seria da Espanha. O rei de Portugal, Dom João II, contestou a bula papal e conseguiu negociar diretamente com os reis espanhóis Fernando e Isabel um tratado mais favorável a Portugal, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, estabelecia uma linha imaginária de 370 léguas na linha das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha eram posse da Espanha e todas a leste eram de Portugal, como eu acabei de explicar, tá, pessoal? Veja aqui, ó. Os portugueses chegaram às Índias. Cerca de uma década após a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, enviou uma expedição para tentar chegar às Índias. Essa expedição foi comandada por Vasco da Gama e chegou à cidade da indiana de Calicut no dia 20 de maio de 1498. Com isso, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar às Índias por uma rota totalmente marítima. A expedição de Vasco da Gama, que tinha como objetivo estabelecer um entreposto
comercial em Calicut. Fazia parte de um plano maior do governo português a assumir uma posição hegemônica nas rotas comerciais com o Oceano Índico. Veja aqui, ó. Agora vamos falar sobre a importância da literatura para a história. A viagem de Vasco da Gama às Índias foi narrada por Luís Vaz de Camões em sua obra Os Lusíadas, publicado em 1572. Essa obra tem como tema central as aventuras dos portugueses na busca por especiarias e glória. Os Lusíadas é considerado um dos principais obras da literatura europeia e é utilizada por historiadores como fonte para estudo das sociedades portuguesas no século XVI, pois assim como outras obras literárias, tem grande valor histórico. Leia o texto. O universo amplo dos bens culturais, a expressão literária por ser tomada como uma forma de representação social e histórica, sendo testemunha excepcional de uma época, pois um produto sociocultural, um fato estético histórico que representa as experiências humanas, os hábitos, as atitudes, os sentimentos, as criações, os pensamentos, as práticas, as inquietações, as expectativas, as esperanças, os sonhos e as questões diversas que movimentam e circulam em cada sociedade e tempo histórico. Certo, pessoal? Vamos para a próxima página. Aqui, ó. Os portugueses chegam ao Brasil. Depois que Vasco da Gama voltou da sua primeira viagem às Índias, o governo português se apressou em mandar uma expedição a fim de formalizar as relações comerciais com os povos dessa região. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral. A expedição partiu de Portugal em março de 1500, no dia 22 de abril. Aportou na terra de Veracruz, nome dado pelos portugueses ao território que viria a se chamar Brasil. Cabral passou cerca de 10 dias nessas terras antes de prosseguir sua viagem até as Índias. O principal documento que os historiadores dispõem para analisar a chegada dos portugueses ao Brasil é a carta ao rei Dom Manuel de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral. Leia o trecho dessa carta, na qual ele descreve as primeiras indígenas encontradas no litoral. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estima nenhuma, coisas cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão em relação a isto como tanta inocência, como tem de mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metidos por eles ossos. Os seus cabelos são corrédios e andam torqueados de torquias alta. Então, pessoal, ele traz um relato da carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Cabral. Veja aqui, ó, o Brasil, o novo nome da terra. O Brasil nem sempre teve esse nome.
Antes da chegada dos portugueses, os povos tupi chamavam esta terra de Pindorama. Significa terra das palmeiras. Quando os portugueses chegaram, Pindorama recebeu outro nome, Terra Veracruz. Nos anos seguintes surgiram nomes diferentes, como Nova Terra, Terra dos Papagaios, Terra da Santa Cruz, entre outros. Entretanto, foi o nome Brasil, já usado naquela época, que permaneceu. Então, pessoal, aí está um relato, né, da chegada dos portugueses, né, nas terras que vinham chamar Brasil, tá? Os primeiros nomes que eles deram para essas terras, tá certo? Então, até a próxima aula.